Agora sim. Agora sim, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje nós daremos início à primeira aula, né, do que seria o Clube da Astrologia. Para quem ainda não sabe o que é o Clube da Astrologia, eu vou estar falando no meio da aula, no final da aula também, tá bom? E para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de estar falando um tema muito bacana, que é o seguinte: como que a gente vai aprender astrologia, como que a gente estuda, não só astrologia, mas como qualquer outra disciplina aí do curso, né? Eu imagino que muitos de vocês saíram do ensino médio faz um bom tempo, alguns saíram semestre passado, tá? Então, para aquelas pessoas que saíram recém, ainda está no pique de estudar e bacana, mas para aquelas pessoas que já têm um tempinho parado, é um pouco mais difícil pegar no tranco, né? Mas quando a gente tem as ferramentas, tem as plataformas certas, isso fica muito mais fácil, tá? Deixa eu ir aceitando o pessoal. Então, para a gente dar início nessa aula, eu separei aqui alguns temas. Esse daqui sou eu, para quem não me conhece, meu nome é Arthur, tá bom? Tenho 25 anos, sou de Vilhena, Rondônia. Alguém de Rondônia aí? Sim ou não? Tenho certeza que vai ter. Tem alguém de Rondônia? Fala eu. Ó, eu escutei um chatzinho, eu imagino que deve ter alguém. Pessoal, Rondônia é um estado que os políticos deveriam fazer campanha aqui no Paraguai, porque tanto rondoniense que tem aqui que eu vou te falar, hein? Enfim, sou aluno do nono semestre atualmente, tá? Sou encarregado laboratório aqui de histologia de CDE, tá bom? E eu sou o criador do Clube da Histologia, que é o que eu vou apresentar no final da aula para vocês, tá bom? Além disso, também, eu já conquistei alguns títulos da UCP, que foi as Olimpíadas de Histologia. Ganhei em primeiro lugar lá no meu primeiro semestre, assim como vocês estão entrando, né? E aí no meu segundo semestre eu já não pude fazer a Olimpíada de Histologia porque eu virei monitor. E aí eu fiz a Olimpíada de Anatomia e também consegui ganhar o posto de primeiro lugar. Então esse aqui era o meu trio, né? Até hoje esse rapaz é da minha sala e essa moça aqui ela já transferiu para o Brasil, tá? Estudando medicina no Brasil. E esses são os meus títulos na UCP. Depois disso, eu não concorri a mais nenhuma Olimpíada, porque eu comecei a fazer parte da comissão organizadora. Então, hoje eu faço parte também dessa organização das Olimpíadas. Inclusive, vai ter as Olimpíadas esse semestre, então já vão se preparando para isso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo preparado? Papel e caneta na mão. A gente vai dar início, tá? Então, aqui existe uma pirâmide. Isso aqui era para ser uma pirâmide, mas virou um círculo, né? Eu não consegui muito bem encaixar uma pirâmide, mas vocês vão entender. Que diz o seguinte: como que a gente aprende uma disciplina, como é que a gente aprende um conteúdo, como a gente aprende qualquer coisa, tá? Existe aqui uma porcentagem, não precisamos nos fixar em detalhes, 50, 60, não. Eu quero que vocês saibam que a gente ensinando um conteúdo, a gente aprende muito mais fácil, muito melhor do que a gente apenas ler aquele conteúdo, tá? Então, olha só, quando a gente lê o conteúdo, a gente vê o conteúdo, escuta, assim como vocês estão fazendo, né? A gente entra em debate, que a gente faz discussões entre grupos de sala, entre salas de aula, e depois a gente pratica, a gente aprende muito também, pessoal. Então é muito importante a gente ler e depois ir lá para a prática de histologia, de anatomia, qualquer coisa, tá? E colocar em prática tudo aquilo que você leu da teoria. Então a gente aprende muito mais fácil e de uma forma muito mais longa, não é aquela memorização, não é aquele aprendizado superficial, tá? Então isso é muito importante a gente ter em mente como que são os processos de aprendizado, tá bom? Então, leitura, né? É um livro, é um brinquedo feito com letras. Então, Arthur, sim. licença, o slide da tela não tá passando pra Ih, não gente. tá passando. Calma aí. Parece que tá travado. Mudou? Mudou, agora mudou. E agora? Não, tá no slide quem sou eu ainda. Calma aí, então tem coisa errada. Títulos da UCP. Deixa eu projetar novamente. Ainda bem que você falou, senão eu ia estar falando à toa aqui. Eu projetei um monte de slides. Vamos lá, tela inteira. Vamos projetar a tela inteira, então. Aí, agora sim. Deu pra ver? Sim, agora tá em títulos da UCP. Show de Primeiro bola. lugar. Passou a imagem? Sim. Pronto. Então, volto a dizer, né? Esse aqui eram os meus trios. O meu trio, aqui as Olimpíadas é feito em trio. Então, esse aqui é o timezinho que eu tive, tá? Muito bacana também a gente já selecionar as pessoas
com que a gente tem mais afinidade e que tenha um conhecimento diferente do nosso, porque é um trio, então um trio sabendo a mesma coisa é uma pessoa só. Então, quando um trio sabe um pouquinho de cada coisa, forma um trio muito mais forte. Então, já peguem essa manha aí, tá? Então, como eu falei, vamos iniciar, tá? Essa daqui era para ser a pirâmide que eu acabei de falar e tal e tudo mais. Já sabe que ensinando, praticando são as melhores formas para a gente aprender um conteúdo, tá bom? E, novamente, né? Eita. A leitura, que é o nosso carro forte, que sem a base, sem a teoria, a gente não consegue fazer uma prática importante, a gente não sabe onde começar, a gente faz muito coisa errada. Então a leitura é de extrema importância, principalmente dessa matéria que a gente está iniciando, e a histologia, que só aprende histologia, só se fala em histologia dentro do meio acadêmico. Ninguém na sua sala, ninguém na sua casa, ninguém na sua rua vai sair falando de histologia, pessoal. Então, aprenda uma coisa, a histologia ela é muito mais difícil que a anatomia. Por que que ela é difícil, mais difícil que a anatomia? Porque a histologia, a gente não tem essa introdução no nosso meio desde cedo. Mas a anatomia, sim. Quando a gente é pequeno, o que que os nossos pais falam? Ah, onde que é o nariz? Onde que é a boca? Onde que é o braço? Então, todo o ser humano sabe alguns termos de anatomia. Agora, de histologia, meus amigos, tem que estudar para saber, né? E para ter esse conhecimento, a gente tem que ter uma leitura muito bem desenvolvida. Então, infelizmente, para aquelas pessoas que não gostam de ler, vai ficar um pouco mais difícil. Não é que seja impossível, um pouco mais difícil, tá? E para a nossa leitura, a nossa bibliografia recomendada é o Ross, né? Eu fiz uma enquete lá perguntando qual que era o nome do Ross. O nome dele é Michael Ross, tá? Michael Ross. Ele já é falecido. O que está vivo hoje em dia é o Joyce Paulina. Ele ainda é vivo, né? Então, já lançaram até também a 8ª edição do Ross, que foi lançado no ano de 2020. Então, tem uma edição, tem algumas coisas diferentes, algumas páginas mais bonitas, umas imagens mais legais, mas o que mais é utilizado é o 7ª edição, por ele ser mais antigo e ter muito mais tempo de uso, né? É mais fácil a gente encontrar ele disponível do que a 8ª edição. Esses aqui eu posso estar disponibilizando para vocês também lá naquele drive que eu mandei para vocês. Eu vou subir o livro em forma PDF, aí pode baixar, abrir, fazer o que vocês quiserem com ele, né? Mas além do Ross, nós temos também Junqueira e Carneiro. Esse aqui é uma bibliografia muito utilizada no Brasil, tá bom? Mas aqui no Paraguai não utilizamos muito, volto a dizer, nosso livro base, Ross, e também tem esse livro que também é muito utilizado, que é o Gênesis. Muita gente usa ele, mas na UCP, livro base, todos os professores utilizam, é o Ross, tá bom? Outras formas de leitura, né, além dos livros que eu acabei de passar para vocês, são as apostilas, pessoal. Muitas pessoas têm apostilas de histologia. Falando em apostila de histologia, eu estou finalizando a minha apostila de histologia no Clube de Histologia. Faltam algumas atualizações e para aquelas pessoas que forem membros, elas vão receber essa apostila gratuitamente, tá? Eu fiz um compilado de vários conteúdos assim para tentar simplificar mais ainda a histologia, tá? Artigos também de casos clínicos. Dentro do livro de Ross, existe uma correlação clínica, algumas páginas amarelas, que tem alguns artigos de casos clínicos. Isso também é bacana, a gente já implementando o que seria a histologia clínica, tá? Mas isso também não é um principal, tá bom? Outra coisa que a gente consegue fazer a leitura é através de resumos. E aí eu escrevi aqui, né? Ele pode ser seus ou comprados, mas o resumo ele é muito mais eficiente quando você mesmo faz o seu próprio resumo, tá bom? Porque se você compra um resumo, você está comprando uma coisa resumida de uma pessoa que entendeu alguma coisa e transcreveu para um papel. Já um resumo de um resumo, tá bom? Mas também é uma forma de leitura e é uma forma de aprendizado, tá bom? Outra coisa importante também, pessoal, para quem está na parte prática, esse site que eu vou passar para vocês, ele é indispensável para aquela pessoa que faz medicina na UCP e tem prática de histologia, tá? Então, quem estiver pelo computador, quem estiver pelo iPad e tudo mais, vai escanear esse QR Code ou então digitar esse site e vocês vão entrar dentro desse site que eu vou mostrar para vocês também, tá bom? Esse site aqui, pessoal, vocês têm que utilizar ele todos os dias se tiver prática. Alguém já entrou nesse site aqui ou não?
Sim ou não? Histology Não. Guide. Vou mostrar para vocês como que é o Histology Guide, tá? Só que antes, também tem essas plataformas de ensinos. Eu não sei, eu não cheguei a conferir se esses valores estão atualizados, isso daqui é referente ao semestre passado, mas eu acredito que não tenha fugido muito desses valores, que é bacana também, tem muita coisa legal para aquela pessoa que quer, tipo, ter um, uma base, eu preciso ver o tecido tal, entra nesse site. Quero ver sobre anatomia, entra também. Quero ver sobre qualquer coisa, essas plataformas são muito boas. Eu usei muito, que seria o Jaleco, no meu ciclo básico, já no meu ciclo clínico eu estou usando bastante o Sanar e outras plataformas de estudo, mas é bacana também, é uma forma de aprendizado e eu recomendo muito também, tá bom? Quero mostrar para vocês aqui agora o Histology Guide. Pessoal, esse site, vocês têm que saber tudo sobre ele, porque principalmente na UCP da sede 2, né, de CDE, muitas provas práticas vêm através desse site. Então, a gente tendo o site, a gente tem praticamente o gabarito, né? Então, pessoal, esse aqui é um site em inglês, a gente pode traduzir ele para o espanhol, tá? E aqui a gente tem, quando entra no site, tá? Primeiro, vamos lá do passo a passo. Cliquei e escrevi Histology Guide. Primeiro site, clico no primeiro site, eu já posso traduzir aqui mesmo. Aí eu vou em buscar, que eu quero buscar, né? E aqui nessa barra direita aqui, pessoal, a gente tem todos os tipos de tecido. Pô, hoje o tema da aula é tecido epitelial, tecido hematopoético, sangue, parará. Quero ver o tecido epitelial. Clico no epitélio e aqui vai ter um pouco de teoria. E aqui, meus amigos, vai ter todos os tipos de epitélio. Por exemplo, o epitélio plano simples. Como que eu vejo um epitélio plano simples numa lâmina? Eu clico na imagem, ela vai abrir para mim. Aqui tem tipo um manualzinho, né? Eu posso clicar e aí ele vai direto na imagem, mas eu não preciso ver, então eu vou aqui. E aqui eu tenho as opções. Eu vou dar um zoom nessa imagem e ela vai dando zoom. Vocês estão vendo que ela vai melhorando a qualidade, ó. Vai ficando muito bonito, pessoal. E aqui nessa imagem, tá? Para quem não sabe, isso aqui é um rim, é um corte de um rim. E eu consigo ver alguns tipos de epitélio. E o epitélio que eu cliquei para ver é esse epitélio aqui. Isso aqui é essa estrutura redonda, chama-se cápsula de Bowman, ou glomérulo, tá? Um glomérulo renal, que ele está revestido pela cápsula de Bowman. E o epitélio plano simples é apenas essa primeira camada de células aqui. Eu vejo células aplanadas, com os núcleos aplanados. Eu nunca vou conseguir delimitar o citoplasma, onde ele começa e onde ele termina. Então, para eu ficar mais fácil de identificar, eu vou me orientar pela forma do núcleo. Então, esse núcleo aqui, ele é totalmente diferente desse núcleo, como vocês podem ver, né? Quando eu tenho um núcleo aplanado, um núcleo em formato de caroço de arroz, e eu tenho apenas uma camada de células, como que eu sei que tem uma camada de células? Porque eu tenho um núcleo aqui, e aqui para baixo ou aqui para cima, né, ou ao contrário, eu não tenho mais células, eu não vejo mais a presença de núcleos. Então eu sei que é apenas uma fileira de células. Logo, esse daqui é um epitélio plano simples, tá bom? Se eu der uma movida aqui na minha lâmina histológica digital, eu já consigo ver essa estrutura aqui, ó. Eu consigo perceber também, pessoal, essa pequena fila, né? Digamos assim, esse pequeno vamos falar que é um termo mais leigo, né? Essa linha, vocês conseguem ver essa linha? Está sendo projetada aí para vocês ou não? Sim. Quem pode me dizer o que seria essa linha aqui? Começa com membrana. Membrana basal. É justamente isso que você pensou e ficou com vergonha de falar, tá? A minha membrana basal é onde que vai nascer o meu epitélio. E acima da minha membrana basal, eu consigo ver aqui algumas células epiteliais. Isso daqui, pessoal, é um túbulo renal. Se ele é um túbulo renal, dentro desse tubo tem uma luz, tem uma cavidade que eu consigo perceber através desse espaço em branco. E se eu tenho uma cavidade dentro do meu corpo humano, eu tenho que ter um tecido epitelial revestindo essa cavidade, tá? E como eu falei, eu não consigo delimitar onde começa e onde termina o citoplasma, então eu vou pela forma do núcleo. E aí eu pergunto para vocês, como que seria a descrição desse núcleo se eu não estivesse vendo essa imagem e eu quisesse saber, você teria que me falar. Tipo assim, você iria falar, esse núcleo ele é assim,
Ele se encontra assim e tem essa forma. Vocês conseguem fazer essa resposta mentalmente? Pensa bem e eu vou dar a resposta agora, tá? Se eu fosse descrever esse núcleo, eu descreveria da seguinte forma: é um núcleo ovalado no centro da célula, tá? E mais ou menos na base dessa célula, na região basal. Então, com essa pequena descrição, a pessoa que não está vendo essa imagem, ela mentaliza. É um núcleo redondo no centro, mais ou menos, da célula, mas na região basal dessa célula. E eu tenho, por teoria, aquela forma de tecido epitelial. Quais são elas? Plano, cúbico, cilíndrico, né? Deixa eu pausar. Aí. E, de acordo com aquela teoria, eu sei que quando eu tenho um núcleo redondo no meio da célula, é um cúbico. E como eu falei, eu não tenho mais células aqui para cima, aqui eu tenho mais são outros tecidos, então eu falo que é um cúbico simples. Só para vocês terem noção desse site e o que vocês podem conseguir ver, tá? É muita coisa, então anotem esse site, pesquisem sobre ele e também brinquem com esse site, pessoal. Tem muita coisa legal. Aqui a gente já consegue ver um outro tipo de epitélio. Se eu fosse descrever esse epitélio, eu já iria falar que é um núcleo ovalado em sentido da célula. Então, se eu tenho um núcleo ovalado, eu já sei que não é um cúbico e não é um plano. Logo, ele é um cilíndrico. Eu tenho apenas uma camada de células. Então, ele é um cilíndrico simples do meu intestino, tá? Então, aqui eu consigo fazer bastante coisa nesse site, pessoal. Tá bom? Tudo certo? Tranquilo? Tranquilo. Até o momento. Até o momento. Dúvidas? Perguntas? Perguntas? De boas? De boas? Como estamos? Estamos. Pessoal, não se sintam envergonhados. Falam comigo. Senão eu vou estar achando que eu estou falando com uma tela de computador. Como está? Tudo certo? Deu para entender alguma coisinha? Tá? Então, assim, como eu falei, até agora, o que a gente tem que fazer? Pegar o livro, a gente tem que pegar o site, associar a teoria com a prática, tá bom? Não posso falar porque eu estou vendo aula dentro do ônibus. É importante isso aí, tá? Não tem tempo ruim, o importante é estar assistindo a aula, coloca o fone de ouvido e aproveita a viagem escutando essa aula, né? Você poderia repetir o nome do site novamente? Esse daqui, ó, Histology Guide. Deixa eu clicar, deixa eu copiar e mandar ele no grupo aí. Vou mandar aqui no chat, ó. Histology Guide, tá bom? Esse é o site que vocês têm que ter sim ou sim, tá bem? Muito bem, pessoal, então vamos dar prosseguimento. Esse aqui já é o site mãe, o site de cabeceira de vocês, tá? Então depois entram nesse site e rodam nesse site todo. Site gratuito, tá? Se fosse para pagar um site desse, seria bem caro, não seria barato, porque para fazer essas lâminas digitais tem que ter uma estrutura gigantesca. Tem que fazer a lâmina normal, e aí tem que ter um aparelho que é tipo um scanner. É um scanner que tem uma câmera muito foda, que ela dá um zoom sem perder a qualidade. E aí, para poder fazer aquela imagem se transformar numa imagem digital. Não é fácil, não é barato, mas está aí de graça, né? A gente conseguiu achar nesse site aí na internet, tá bom? Muito bem, seguindo. Vamos seguir aqui então, que já estamos quase finalizando a nossa primeira parte, tá? Então, já sabemos sobre o Histology Guide. Esse site aqui também, pessoal, muito bacana. A gente tem alguns vídeos aulas bem curtinhos, depois podem olhar também. Aprender medicina na parte de histologia. E a dica de ouro desse tema, então foquem muito bem agora, tá? É uma coisa muito importante. Pessoal, quem já ouviu falar em TDAH? Em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade? Alguém já fala assim, eu tenho TDAH, eu sou hiperativo, eu não consigo me concentrar, eu sou muito acelerado, eu não consigo focar em alguma coisa, eu tenho dificuldade em sentar na cadeira, começar a estudar. Alguém se sente assim ou não? Alguém se sente assim? Tipo, eu tenho vontade de estudar, mas quando eu sento na cadeira para estudar, eu vejo o meu Instagram, eu vejo meu WhatsApp, eu vejo meu Facebook, e o que eu menos vejo é aquilo que eu ia fazer desde o começo. Isso, pessoal, eu quero que vocês se entendam, tá? Isso não é uma coisa de outro mundo,
Isso tem diversos fatores envolvidos, tá? Não vamos diagnosticar online quem tem TDAH ou não, isso não é a telemedicina, mas muitas pessoas têm e não é diagnosticado, tá? Para você ser diagnosticado com TDAH, você teria que passar por um psicólogo e um psiquiatra, aí sim. Mas o que muitas pessoas têm, tá? É um pouco de dificuldade ao iniciar os estudos por não terem esse costume. Pensa comigo, o nosso cérebro, vamos imaginar que ele é um, os nossos músculos de academia. Quando a gente vai para academia, a gente tem que ter uma força de vontade muito maior do que a força física, porque a gente está na academia fazendo levantamento de peso que o nosso corpo não está habituado a levantar, não é uma coisa normal, né? E quando a gente começa a ir para academia, essa vontade de treinar, essa vontade de levantar mais peso começa a aparecer. É justamente o que acontece no processo de estudo. Quando a gente está muito tempo parado, quando a gente volta a estudar, o nosso cérebro ele fala: para que eu vou estudar? Não, vamos ficar aqui no meu Instagram. A descarga de dopamina é muito maior. Vamos focar em umas coisas mais fáceis, que não demanda os meus neurônios trabalharem, as minhas conexões sinápticas ativarem. Vamos ficar no estado de repouso. Essa é a função natural do nosso corpo, tá? O nosso cérebro, ele é programado para manter o nosso corpo em homeostase. A gente não quer sair da nossa homeostase, que é o nosso estado de equilíbrio. Então, para a gente começar a estimular esse nosso cérebro, a gente não vai pegar um fio, um choque, não vai fazer isso, mas a gente tem alguns métodos, algumas ferramentas, e uma delas eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, preste muita atenção nisso aqui. Pessoal, então, o que a gente tem que fazer quando a gente está nesse estado, sem força de estudar, sem ânimo, sem foco, tá bom? A gente tem que planejar o nosso método de estudo. E um método de estudo muito bacana, ele já é muito estudado, muita gente utiliza e também é muito comentado, né? É o método de estudo Pomodoro. Pomodoro significa tomate em inglês, se não me engano. Acho que é isso mesmo. O que consiste esse método, pessoal? Consiste na seguinte forma: você vai estudar pequeno tempo e dar um intervalo. Você vai, por exemplo, cronometrar 25 minutos de estudo no cronômetro, bota ali no seu despertador, e é estudo intenso. Vai se afastar do seu celular, desligar o seu Instagram, vai ler por 25 minutos. Quando bater o sino, você descansa 5 minutos. Nesses 5 minutos, você pode levantar, você pode tomar um café, você pode fumar um cigarro, você pode fumar um pod, qualquer coisa. Mas é o seu intervalo de 5 minutos. Voltou 5 minutos, volta mais ou menos, novamente, mais uma pegada, 25 minutos. Estuda, vê um vídeo aula, lê um capítulo, lê 3 páginas, dá novamente um intervalo. E depois, outra vez, e depois 5 minutos. Quando você fecha um ciclo de 4, né? Quando você fecha uma sessão de 4 ciclos, aí você dá um intervalo um pouco maior. Aí você pode dar 10 minutos, 15 minutos, tá bom? Esse daqui, pessoal, é um método que eu utilizei muito. Eu utilizava bastante esse método Pomodoro, porque realmente eu tinha muita dificuldade de começar a estudar, porque eu começava a estudar e aí do nada eu desmotivava e já perdi o meu foco, o celular vibrava já porque queria ver mensagem, então aquela nossa intensidade, aquele tempo de estudo era totalmente fragmentado, então não tinha uma qualidade de estudo. E é por isso que todo mundo fala que o que importa não é a quantidade de estudo, né? A qualidade. Então, se a gente estuda 5 horas, mas dentro dessas 5 horas eu fico me dispersando várias vezes, esse estudo líquido vai me dar aí 1 hora e meia no máximo. Mas agora, quando eu tenho uma intensidade, eu tenho um planejamento de estudo, e eu falo, pô, eu vou estudar 25 minutos agora, para eu poder ter um descanso depois. Aí sim, o seu estudo rende, o seu aprendizado fica muito mais fácil, e você começa a ter aquela consciência, fala, pô, tá dando certo, ó. Quando você chega na sala de aula, você vê o professor falando, eu já sei essa resposta. Talvez muita gente tenha vergonha, né, de falar, mas mentalmente ela já sabe a resposta da pergunta. Então começa a fazer sentido as coisas, e aí você começa a se motivar a estudar cada vez mais. Esse padrão aqui de 25, 25, 25, ele pode ser mudado. Pô, 25 minutos é muito tempo ainda para eu ficar parado estudando. Coloca 20 minutos. 20 minutos ainda é muito tempo, coloca 10 minutos, tá? Isso aqui não é uma forma enraizada, não é uma forma fixa,
é apenas um modo para você se adaptando e voltando a essa rotina de estudo. O nosso cérebro, ele imagina como se ele fosse uma massa muscular. Ele é treinável. Mas também, como eu falei, 5 minutos 25 minutos tá pouco, aumenta, coloca 30 minutos, coloca 1 hora, tá? Tem gente que consegue estudar 1 hora sem parar e sem perder o rendimento, tá bom? Então, essa era a dica de ouro que eu passei para vocês e que eu queria que vocês entendessem que o processo de estudar e o processo de aprendizado não é fácil, não é legal, mas é uma coisa prazerosa. No futuro, não no momento. No momento, nada vai fazer sentido. Vai chegar um momento que vocês terão umas crises existenciais. Já não estão tendo, né? Fala, por que eu vim fazer no Paraguai? O que eu vim fazer medicina? Mas é isso, pessoal. Uma coisa é um fato. Deus não coloca as pessoas nos lugares errados. Se ele começou um projeto na sua vida, tenha certeza que ele vai terminar. Porque assim como nós não gostamos de começar uma coisa e desistir, Deus, o grande poderoso, também não gosta de fazer essas coisas pelas metades. Se ele te colocou aqui no Paraguai para você estudar medicina e para você ser médico, ele vai concluir a missão dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque uma coisa é um fato. Deus, ele faz o impossível. Agora, o possível, a coisa palpável, isso só depende de nós. Sentar a bunda na cadeira, ficar no sabadão estudando, isso aqui não depende de Deus, não, tá? Então não adianta você pedir ajuda a Deus se você não está fazendo o possível, tá bom? Então, fique com essa história aí na cabeça, fique com essa frase, essa palavra, tá bem? Que nós temos que fazer o possível e deixar o impossível para o grande ser. Seja Deus, seja, enfim, qualquer entidade que você acredita que seja o grande superior, tá bom? Pessoal, última parte da nossa primeira parte, tá? Agora vamos focar um pouquinho mais no que seria a histologia de verdade, tá bom? E eu queria que vocês me falassem o que vocês conseguem enxergar nessa imagem aqui. O que é isso aqui, pessoal? Quero que uma pessoa, um voluntário, abra o microfone e fala, isso é isso, isso e isso. O que vocês conseguem ver nessa imagem? Descrição dessa imagem aí. Uma pessoa ou duas. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo. Uma só. Para mim é um esqueleto de um cavalo marinho. Um esqueleto de um cavalo marinho. Alguém mais viu um esqueleto de um cavalo marinho? É o esqueleto de cavalo marinho. Cavalo marinho, né? Alguém não enxergou um cavalo marinho nessa imagem? Eu acho que não, né? Mas aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quem me respondeu essa pergunta vai me responder. Por que vocês viram um cavalo marinho nessa imagem? Por que vocês viram um cavalo marinho? Por que é um cavalo marinho? Por que vocês viram aqui um cavalo marinho? Isso aqui é uma radiografia? A gente está vendo apenas o esqueleto ósseo? Por que é um cavalo marinho? O que mostrou nessa imagem, né? Que você falou, é um cavalo marinho? É justamente isso. A forma. Pessoal, quando vocês chegarem no laboratório de histologia, quando vocês olharem aquela coisa pela primeira vez, você vai ver uma forma irreconhecível, uma forma nunca vista pela sua massa cerebral. Se eu pegasse essa imagem aqui e pedisse, mostrasse, né, para uma pessoa que nunca teve acesso à informação, sei lá, uma pessoa lá de uma ilha remota, e eu mostrasse essa imagem para ela, vocês acham que ela saberia o que ia ser? O que era a imagem? Não ia saber. É justamente o que acontece quando vocês se deparam com um microscópio, com uma lâmina histológica, que vocês nunca viram. Não tem como vocês saber o que é. Mas agora, quando você já tem essa imagem visual, você já sabe o que é. Então, assim, eu quero confortar vocês, para aquelas pessoas que chegaram no laboratório e viram aquele negócio e falaram, meu Deus do céu, que caramba que é isso, né? Será que algum dia eu vou aprender? E vai, pessoal. Sempre vai, desde que você faça o possível, tá bom? Então, o que eu queria mostrar nessa metáfora, nessa brincadeira, é justamente isso. Quando você tem uma imagem prévia do que você tem que ver, quando você se depara com a situação, você vai lembrar, tá bom? Então, é um passo a passo, você vai montando esse quebra-cabeça, quando você tiver mais à frente, você nem vai precisar olhar no microscópio, muitas vezes você pega a lâmina, olhando o formato do tecido, já fala, pô, isso aqui é um pâncreas, isso aqui é um jejum, isso aqui é um estômago, só de olhar a lâmina. Por quê? Porque você já associou aquela imagem ao seu cérebro com a teoria,
tá bom? Então, isso é quanto às lâminas. Então, agora eu vou falar com vocês para a gente dar um intervalo de 5 minutos para vocês tomarem uma água, para vocês darem uma mexida no esqueleto, porque agora vem a segunda parte, que é a parte mais legal da nossa aula, tá? Que é essa parte aqui. Essa daqui, ó. A parte mais importante, a parte mais teórica, tá? Então não saiam da aula ainda, que é a parte de técnicas histológicas, que eu quero que vocês aprendam. A gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, 5 minutos de intervalo, para a gente voltar às 17h40, às 17h50. Vamos voltar às 17h50, tudo bem? Tranquilo? Mas antes disso, quero que vocês me respondam. Estão conseguindo acompanhar a aula ou não? Estou falando muito Sim. rápido? Tá dando Sim, para entender? tranquilo. Pegaram alguma coisa? Já pegaram alguma coisinha? Tá ótimo, Arthur. Show. Arrasando. Então vamos lá, ó. 5 minutos, toma uma água, se estica, se mexa, volta para a gente começar às 17h50, tá bom? Também vou fazer isso, que é muito importante. Água é fundamental. É 1 litro de água a cada 20 quilos de peso corporal. Faz uma matemática aí.
Muito bem, vamos voltando devagarzinho, despertando o leão que há dentro de você. Pessoal, quem já tá aí, aperta alguma reação dessa aqui, ó. Ah, tem bastante gente já. Muito bem, pessoal, pra gente voltar à nossa aula, tá? Eu vou pedir um favor. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa trabalhosa, mas é uma coisa que vai me ajudar muito. E se você acha que essa aula tá valendo a pena ficar até o final, se essa aula tá sendo interessante, tá pegando algumas coisas bacanas, eu vou te pedir uma coisa em troca. Eu peço que você, nesse momento, ó, tire um print da sua tela. Opa. Tire um print da sua tela nessa imagem aqui. Tira um print, tira uma foto, tire um xerox, qualquer coisa, pessoal. Que você poste essa foto no Instagram e me mencione. E também só me mencionar já vai ser de grande importância, tá? Assim eu vou conseguir atingir mais pessoas e essas nossas aulas elas poderão ajudar muito mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, esse é o meu objetivo, alcançar o maior número de pessoas possível, tá? Porque é uma coisa que eu acredito que ajuda muitas pessoas e que eu gostaria muito de ter essa oportunidade de ter esse grupo de pessoas que estudam. Na minha época era assim por si, Deus por todos. E hoje em dia a gente consegue criar um grupo, né? Eu vou montar aqui, vou postar aqui o meu Instagram, Arthur FX Neto. Esse é o meu Instagram. Você pode tirar um print e postar essa imagem, tá? Vou ficar bem assim mais apresentável, né? Porque eu vou sair na foto, tá bom? Então, assim, vocês podem tirar esse print, postar essa foto, me marcar, comentar alguma coisa, tá bom? Me seguir no Instagram, que eu sempre posto coisas de histologia e relacionada à medicina. Esse aí é um Instagram que eu ainda estou começando a me converter a um blogueiro. Esses dias eu me senti um blogueiro raiz. Uma pessoa, uma dentista, me mandou mensagem falando que queria fazer uma parceria. Eu falei assim, caraca, eu tô muito famoso no Instagram, até fazer parceria. Aí eu fiz umas parcerias, fiz um clareamento gratuito através do meu Instagram. Eu falei, ó, tá melhorando as coisas, né? Então meu Instagram hoje em dia tá aí, tá bem movimentado. Então você pode marcar, que eu vou repostar, tá bom? E eu também vou mandar esse link para bastante gente, para poder alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Então, podemos voltar? Sim ou não? Quem fala sim? Sim. Aí, quer trocar um PlayStation 5 por uma caneta Bic? Sim! Então vamos lá, pessoal. Parte mais importante da nossa aula agora. Agora sim, a gente entra no que seria a histologia de verdade, tá? E esse é o conteúdo. Esses dois temas aqui eu não vou falar com vocês. Isso aqui eu vou deixar para vocês tarefinha de casa. Quem quiser ler e se aprofundar mais. Mas nesses aqui sim eu vou focar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai aprender estudando a histologia? A histologia, pessoal, é o estudo, vou colocar com marca-texto, é o estudo científico das estruturas microscópicas, né, dos tecidos e órgãos do corpo humano. E o que estuda um tecido? O estudo do tecido se refere à análise da composição microscópica e à respectiva função daquele tecido. Na histologia, pessoal, a gente tem que entender que a gente vai estudar a anatomia microscópica. Nós temos a anatomia macroscópica, que é aquelas que vocês visualizam ao olho nu, e nós temos também a anatomia microscópica, que é bem pequenininha. Aí sim a gente precisa de um aparelho para a gente poder visualizar, que são estruturas que não são visíveis a olho nu. Então é isso, e é nesse ponto que entra a histologia, tá bom? Para a gente ter essa análise, para a gente estudar essas estruturas microscópicas, nós precisamos de um material, de um mecanismo para a gente poder aumentar aquele tecido muitas vezes para a gente visualizar. E é por isso que nós utilizamos os microscópios. Então a gente tem que ter uma certa noção do nosso material de trabalho. Então,
Esse daqui, vocês têm que saber sim ou sim quanto ao microscópio, tá bom? Essa parte mais física, de combinações de lentes, isso aí não, isso aí deixa para quem quer se aprofundar, tá bom? Mas sim, a gente tem que saber os componentes básicos de um microscópio, tá bem? E para vocês terem uma noção, o microscópio que nós utilizamos é o microscópio composto. Por que ele é composto, pessoal? Porque ele usa combinação de lentes, 2 lentes ou mais. Se eu falo de um microscópio que tem apenas uma lente, isso poderia ser uma lupa. Uma lupa é um exemplo de microscópio. Mas no nosso laboratório, nós temos um microscópio composto. E dentro desses microscópios compostos, a gente tem vários tipos de microscópio, tá? Nós temos o microscópio óptico, que é aquele que usa a fonte de luz, tá? Fotões de luz como o seu principal agente, digamos assim. E também nós temos os microscópios eletrônicos, isso aqui só para que vocês saibam, a nível de conhecimento, tá? Que em vez de usar fotões, usam elétrons, que é uma coisa mais física, enfim, né? Como eu falei, deixa para quem quer se aprofundar, tá? Então vamos focar no que é nosso, na nossa realidade, no que nos interessa. Dentro dos microscópios ópticos, compostos, né? Que usam mais de uma lente, nós temos aqui o nosso microscópio próprio, que é o microscópio de campo claro, que a gente utiliza ali uma luz como fonte de... a gente utiliza aquela luz como uma fonte luminosa. Mas também tem outros tipos de microscópios, como vocês podem ver aqui. Então vamos focar no que nós temos em mãos, tá bom? Esse daqui é o nosso microscópio básico, né? Eu acredito que o PJC também seja esse, tenha também aqueles monocular, mas esse aqui é o básico. Nós temos ali o tubo, nós temos as oculares, que é uma lente, começa aqui uma lente ocular. Aqui nós temos as outras lentes oculares, então nós já temos 2 lentes, então nós temos uma combinação, por isso ele é um microscópio composto, tá? De campo claro, que utiliza aqui uma luz como fonte, tá bom? E temos aqui o que seria o macrômetro, micrômetro, isso aqui vocês já viram, já se atualizaram, já estão sabendo, né? Quanto aos componentes do microscópio na prática. Eu quero que vocês tenham essa imagem em mente, porque já caiu nas provas práticas. E uma coisa tão besta, falar, para que você dá um microscópio, né? Faça você perder 2 pontos, 3, 4 pontos na prova. Então, tá aqui o gabarito dessa imagem, tá bom? Então, depois eu peço que vocês leiam e analisem também. Não é difícil, é bem tranquilo, tá? Agora vamos entrar um pouquinho mais teórico. Pessoal, como eu falei para vocês, nós temos um microscópio composto por 2 lentes. As lentes oculares pelas lentes objetivas. Por isso é um microscópio composto, né? E aí, como que eu vou saber quantas vezes aquela imagem está aproximada? É muito simples. É só a gente multiplicar as lentes objetivas pelas lentes oculares. Se vocês olharem... Arthur, Oi, desculpa te interromper. Você não tá tendo acesso ao chat, não é? eu não tô vendo. Então é para falar pro pessoal que se quiser fazer uma pergunta, destravar o microfone. Exatamente isso, pessoal. Eu não consigo ver o chat agora que eu tô vendo. O Parangolé já mandou já tá no estilo já, né? É o binocular, não é? Exatamente isso, tá? Mas também temos o monocular que segue a mesma coisa. Ele também é um microscópio composto, tá bom? O que a gente tem que saber nesse slide aqui? Como que a gente vai calcular quantas vezes aquela imagem está aproximada? E aí é muito simples. Nos laboratórios de histologia da UCP, as lentes oculares, que são essas aqui onde a gente coloca os olhos, por isso oculares, né? Elas têm uma potência de 10x. E as minhas lentes objetivas, isso aqui é universal, tá? Padrão. Elas têm a aproximação de 4x, 10x, 40x e 100x. Mas olha só, muito importante. A lente objetiva de 100x, nós precisamos de um óleo de imersão, tá? Então, por isso que não é utilizada comumente essa lente objetiva nas aulas de histologia, porque não precisamos aproximar tanto assim uma imagem histológica. A gente usa a objetiva de 100 lá em micro, lá em anatopato, mas para histologia, a gente foca só nessas 3 lentes objetivas, tá? E é assim que a gente faz o cálculo, pessoal. Se a minha lente ocular, ela tem uma potência de 10x,
e eu sei que é um microscópio composto, né? E eu multiplico as minhas lentes oculares pelas lentes objetivas. Se eu estou com a lente objetiva número 4, eu multiplico 10 por 4, que vai dar quantos? 40x, tá? Se eu tenho a minha lente objetiva número 10, ou diga a minha lente ocular, que ela vale 10x, e aí eu coloquei a minha lente objetiva de número 4, eu faço uma multiplicação. 10 por 4 vai dar 40 vezes aproximado àquela lente, aquela imagem que eu estou vendo. Agora, se eu tô com a minha lente ocular de 10x, que é padrão, isso não muda, tá? Tem como mudar, mas no nosso laboratório a gente não muda, e eu estou utilizando a minha lente objetiva de 100, eu multiplico igual, eu vou ter 1000 vezes aquela imagem ampliada. Então, o nosso microscópio no laboratório, a gente consegue ter uma potência de até 1000 vezes de aproximação daquela imagem. É muita coisa, pessoal. Imagina você aproximar uma imagem 1000 vezes. Essa é a potência que nós conseguimos alcançar com os microscópios do laboratório, tá bem? Isso aqui pouca gente fala, pouquíssimos professores comentam sobre isso, tá? Isso aqui eu trago a nível de conhecimento mesmo, tá bom? Para vocês saberem, né, quantas vezes aquela imagem foi aproximada. Não é só 4x aquela imagem que tá, aquela da lentes objetivas, não. Você tem que multiplicar, por isso que é um microscópio composto, tá bem? Aí sim, né, depois também eu peço que vocês respondam, tá bom? De cabeça ou façam rabiscado, aí é com vocês, tá? E agora sim a gente entra na nossa parte teórica, na nossa parte mais interessante da aula. Então foquem agora nesse momento, que se você perder um passo dessa técnica, você já fica perdido. Então, durante os seus próximos 15 minutos ou 10 minutos, foco total nesse momento, que isso vai te ajudar durante o semestre da faculdade toda, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o que significa técnicas histológicas? Técnicas histológicas é um processo, um processo ao qual a gente consegue pegar um tecido e colocar dentro de uma lâmina para a gente visualizar no microscópio. E isso existe um passo a passo. Por que tem que ter essas técnicas histológicas? Porque eu não consigo pegar um tecido natural, tipo, eu peguei aqui um pedaço da minha pele, se eu colocar ela numa lâmina, eu não vou ver as estruturas como eu deveria ver. Se eu pegar um útero, um ovário, um pedacinho dele, vou lá cortar um pedacinho e vou analisar no microscópio, a gente não vai ver as estruturas desse útero, desse ovário. A gente vai ver uma estrutura branca, um tecido branco. Por isso que existem os passos e as técnicas histológicas, que é para a gente preparar aquele tecido, aquela amostra, para a gente visualizar, assim como vocês já viram no microscópio, tá bom? Na aula prática, tá bem? Então não adianta pegar um tecido na hora e jogar no microscópio, que a gente não vai ver as células diferentes uma das outras. A gente vai ver um pedaço branco, tá bem? Então, professor, Sim, então, no caso, as técnicas histológicas seriam a preparação dos tecidos para ser observada no microscópio? exatamente isso, tá? Técnicas histológicas é justamente isso. O passo a passo para você alcançar uma lâmina histológica. E isso daqui, ó, é pergunta de prova universal. Universal. Quem é aluno da doutora Sol pode anotar isso aqui na cabeceira da cama, que se não cair essa pergunta na prova, eu pago um lanche para qualquer um. Então, assim, eu já tô cantando a pedra, pessoal. Pergunta de prova universal, passos das técnicas histológicas, tá? Primeiro passo, fixação. Segundo passo, inclusão de parafina e corte. E o terceiro passo, tinção, tá bom? Só que dentro desses 3 passos, existe algumas coisinhas a mais, que é isso que eu vou falar para vocês, tá? Então, isso aqui é o gabarito, anotei aqui numa slide separado, que é para você tirar um print mental e não esquecer disso aqui mais, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses passos, tá? Arthur, Oi. posso fazer uma pergunta? Sim. A professora Sol, na aula teórica, passou exatamente isso de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Uhum. Na aula prática, o professor, ele esmiuçou e falou em uns 8, 9 passos. Sim, Eu devo considerar esses 8, 9 passos ou ele só esmiuçou por esmiuçar mesmo? é isso mesmo. Em teoria, prova é isso aqui, os 3 passos. Aqueles outros passos, que eu também vou falar, ele se enquadra dentro desses passos aqui, entendeu? Tipo, para eu fazer a inclusão, eu tenho que fazer a aclaração e a desidratação. Então, a gente não coloca que é mais um passo.
A gente só fala que é primeiro, segundo, terceiro passo, tá bom? Então, pergunta de prova, essa é a resposta. Mas para a gente ter um conhecimento para saber o porquê que é essa resposta, é agora que a gente vai saber, tá? Ô, Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, fixação, né? Mas antes da minha fixação, eu tenho que ter uma obtenção de uma amostra, eu tenho que ter um tecido, eu tenho que ter qualquer coisa que eu possa fazer os passos da técnica histológica, e eu vou conseguir essa amostra de diferentes maneiras. Se eu tenho um cadáver, eu vou conseguir através de uma autópsia ou de uma necrópsia. Agora, se eu estou falando de um organismo vivo, eu vou conseguir através de uma biópsia, tá bom? E dentro das biópsias, eu posso fazer por um raspado, por uma punção, por um lavado, um aspirado, tá? Se eu quero ver uma célula isolada. Um exemplo, eu tenho aqui na minha pele uma leve mácula hipopigmentada, com algumas, digamos assim, tá meio que soltando pele, que tem assim, aquele aspecto que tá meio descamação, descamando, né? Então eu vou lá com bisturi, faço um raspado dessas células que estão descamando e mando para análise. Agora, se eu tenho, por exemplo, um possível melanoma, talvez eu não sei, eu quero estudar aquele tecido, eu vou e faço um corte mais profundo, eu posso fazer uma punção, uma incisional, uma excisional, enfim, tá? Só quero que vocês saibam que quando é corpo vivo, é biópsia. E morto pode ser autópsia ou necrópsia, tá bem? Depois que eu já tenho uma amostra, agora sim, pessoal, eu vou tentar fazer como se fosse uma historinha, tá? Não quero que vocês leiam o slide, eu quero que vocês entendam o porquê do porquê. Depois, se você quiser ler, aí você pega aqui lá no Drive, tá? Vocês vão perceber que eu não gosto de ficar lendo slide, porque ler slide eu leio sozinho, eu fico pé da vida quando os professores começam a ler slide e falo, pô, manda em casa então que eu leio slide em casa, tá? Então, no primeiro passo, antes da gente ter o primeiro passo, a gente tem que ter a amostra. Então, já tenho uma amostra, fiz lá, peguei um pedaço de um tecido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fixação. Essa fixação, ela quer dizer o quê, pessoal? Eu vou fazer a pausa, eu vou tentar parar a degeneração celular. E como que eu vou fazer isso? Eu vou introduzir aquele pedacinho de tecido dentro de um pote que seja com uma solução principalmente utilizado de formaldeído ou formalina. Formalina usa os seus componentes, o formol. Então, eu vou colocar o meu tecido ali dentro para eu poder impedir a degradação daquele tecido. Se eu tiro um tecido do seu lugar vivo e depois que eu tirei, o corpo já não tem mais nutrição, aquele tecido já não tem mais nutrição, já não tem mais oxigenação, e ele começa a se destruir. E para eu impedir essa autólise, eu coloco numa solução para ele parar, para não se degradar, porque eu não quero ver uma estrutura degradada, né? É por isso que os cadáveres, eles ficam submersos durante a noite numa solução de formol, que é justamente para impedir a degeneração, a autólise, a autodigestão daquele tecido, tá? Então, quando a gente fala fixação, não é que eu vou fixar ela na lâmina, não é que eu vou colar ela na lâmina, não. Eu vou fazer a pausa, eu vou impedir, eu vou atrasar a degeneração celular, tá? Além disso, também eu vou destruir os patógenos, seja bactéria, fungos ou vírus. Eu não quero pegar um tecido histológico e ver lá um fungo, ver uma bactéria, eu quero ver só as células daquele tecido, tá? Depois que eu fiz isso, peguei o tecido, eu coloquei no formaldeído, né, na formalina, então ele já parou de sofrer a degradação tecidual. Agora eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que desidratar esse tecido, porque depois que eu desidratar esse tecido, ele tem que ser incluso na parafina. Alguém sabe o que é parafina? Outro nome para parafina? A gente utiliza muita parafina e um negócio que a gente tem em casa. Fala um derivado de parafina. Vela. Vela, exatamente isso. A vela que a gente utiliza quando acaba a energia é parafina, é um derivado do petróleo, é um petrolato, tá? Por que utilizam muita vela, digo muita parafina? Porque a parafina em altas não, em uma temperatura um pouco elevada, ela fica líquida. E numa temperatura ambiente, ela se solidifica. Então, tenham em mente esse conceito aí. Só que para o meu tecido, ele ser rodeado, para ele ser preenchido com parafina,
eu preciso desidratar ele, porque a parafina, ela é hidrofóbica, ela não tem afinidade à água, então não tem como eu jogar parafina num ambiente que tem água, não iria ter uma inclusão perfeita, tá? Então, como que eu vou desidratar esse tecido? Eu faço ele, eu vou imergindo esse tecido em concentrações crescentes de álcool. Por exemplo, 50% álcool, 50% água. Pega a minha amostra, coloco ali, deixo alguns tempinho, tiro e vou crescendo, 70, 80 para lá. Quando eu chegar numa concentração grande de álcool, aquela água do tecido já se evaporou. Ficou um lugar mais sem água, desidratado. Agora sim, eu consigo fazer a inclusão na parafina. Só que antes disso, eu tenho que deixar aquela coisa mais afim, tá? Com a parafina. E aí eu vou utilizar os aclarantes. Os principais aclarantes é xilol e toluol, tá? Também chamado de toluidina. Toluidina? Xilol e tulol. Tulol, não é toluol, não. Só tulol, tá? Toluidina é um tinção, outra coisa. Então, vamos dar um passo a passo. Peguei a amostra, coloquei na minha fixação, na minha formalina, coloquei ele para desidratar. Agora eu vou aclarar ele, tá? Eu vou deixar ele mais propício a receber essa parafina. E depois disso, eu vou colocar ele dentro da parafina. Para que eu preciso de uma parafina? Para eu deixar aquele tecido mais resistente. Porque logo em seguida vocês vão ver que eu vou precisar cortar esse tecido. E se eu pego um tecido natural, ele é todo mole. Vocês percebem que, por exemplo, um pedaço de carne, ele é meio molenga. Então a gente tem que deixar ele num ambiente bem duro para quando eu fizer os cortes, né, sair cortes mais perfeito. Essa imagem vai aclarar muito para vocês, tá? Esse negócio preto aqui é o tecido. Quando eu falo tecido, é um pedaço, por exemplo, do meu dedo. Um pedaço do meu dedo. Imagina que é um pedaço do meu dedo que eu quero ver no microscópio. Eu peguei o meu dedo, coloquei numa solução com formalina, parou de morrer a célula. Aí eu tenho que desidratar esse meu dedo para depois ele ir para dentro desse bloco de parafina. Porque dentro desse bloco de parafina, eu meio que seguro esse tecido para a hora que eu for fazer o corte ele ficar bem fixo, tá? Quando eu fiz isso, eu vou para o segundo passo, né? Que ainda é o corte. Aí eu vou utilizar uma máquina chamada micrótomo. Micrótomo é esse daqui. Imagina que esse micrótomo é aquela máquina que tem nas padarias, nos açougues. Você coloca um pedaço de queijo, enfim, presunto, né? E você vai raspando assim, e embaixo vai saindo aquelas pequenas filas, aquelas pequenas fatias do tecido, né? Do queijo, do presunto, enfim. Aqui é a mesma coisa. Peguei o meu tecido junto com a parafina, coloquei dentro dessa máquina, aí eu vou fazendo pequenos cortes. É um micrótomo, microtomo. Tomo significa corte, e micro de pequeno, né? E aí depois disso, depois que eu fiz o corte, aí sim fiz o corte bem bonitinho. Esse corte ele tem que ser bem fininho, entre 2 e 20 micrômetros. É menor do que milímetros, tá? Primeiro vem micrômetros, depois milímetros, depois centímetros e tudo mais. Então são cortes muito fininhos, pessoal. Depois que eu fiz o corte, assim é feito o corte, ó. Aqui é a parafina, o tecido tá aqui dentro. Aí eu vou fazendo cortes bem fininhos. Depois disso, já tenho lá o meu tecido, tudo mais. Já coloquei na minha lâmina, tá vendo? Ó, essa parte preta representa o tecido. Eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que agora hidratar, né, esse tecido para receber a tinção. Calma aí, tem alguém conversando. Aí, parou. Muito bem. Seguindo. Então, vamos seguir o nosso planejamento aqui. Agora que eu já fiz o corte, já tá bem fininho, eu tenho que tirar essa parafina novamente, tá? E aí eu vou usar os mesmos componentes que eu usei anteriormente, xilol ou toluol. E depois disso eu vou reidratar. Essa reidratação vai permitir com que esse tecido agora ele aceita a tinção, porque o terceiro passo, pessoal, é a coloração. E a coloração mais comum que a gente utiliza é a hematoxilineosina. Já ouviram falar disso aqui, né? Com certeza, né?
Tenho certeza que sim. Pessoal, mas antes de eu falar sobre a hematoxilina e eosina, eu quero que vocês me respondam aqui. Cadê o chat? Quero que vocês me respondam se vocês entenderam a lógica dos técnicas histológicas. A gente já chegou na última. Se você não entendeu até agora, você perdeu o fio da meada. Eu quero que vocês me respondam assim: deu para entender o passo a passo das técnicas histológicas? Sim. Vamos pensar assim, ó, né? Eu não quero que vocês saibam a teoria 100% agora. Eu quero que vocês entendam o mecanismo, tá? Primeiro, eu quero analisar o meu dedo, tá? Quero analisar o meu dedo. Vamos analisar um negocinho aqui, né? Ó. Vamos analisar esse meu pod aqui, tá? Meu não. Enfim, é meu. Vamos analisar meu pod. Peguei o meu tecido, tá? E eu vou fazer o quê? Para impedir que ele se descomponha, se decomponha, se explota, se degrada, eu vou colocar ele num pote cheio de formalina, que é formol. Essa formol vai fazer com que esse tecido para de morrer. Aí sim, beleza. Primeiro passo, fixação. Segundo passo, inclusão e corte. Mas para eu fazer a inclusão na parafina, né, eu primeiro preciso desidratar esse tecido, porque esse tecido e essa água que está no tecido, ela vai repelir aquela parafina. Então, eu vou usar concentrações crescentes de álcool. Coloco num potinho de álcool 50, tiro 60, 70, 80. Quando eu chegar na concentração de 100, esse tecido ele não tem mais água, ele está desidratado. Aí sim, depois eu vou colocar alguns aclarantes, né? Que eu vou tirar alguns pigmentos desse tecido e tudo mais, para ele ficar bem clarinho. Por isso, aclarantes, tá? E aí, depois disso, eu vou colocar num potinho com parafina. E aí vai formar um bloco do meu tecido e a parafina. Aí sim, coloquei no meu micrótomo, vou fazendo os cortes bem fininhos. Quando eu fiz esses cortes bem fininhos, agora eu já tenho o meu corte, já tenho o meu tecido certinho. Eu preciso tirar a parafina. Volto O novamente aclarante, naqueles aclarantes. Xilol ou toluol. Depois disso, pessoal, eu preciso hidratar esse tecido novamente. Aí eu vou nas concentrações decrescentes de álcool. Álcool 100%, álcool 90%, álcool 70%, álcool 80%, parará. Quando eu chegar numa concentração de álcool mais inferior, né? Esse tecido ele já vai estar hidratado. Quanto tempo em média o tecido fica em cada líquido, tanto hidratando como desidratando? Essa resposta eu não vou saber te falar, meu amigo, é porque a gente nunca fez isso nos laboratórios, né? E também eu nunca cheguei a fundo a pesquisar, tá? Porque o tempo também vai variar do tamanho do tecido, do que eu quero visualizar. Eu acredito que não é uma coisa fixa, tipo, você ficar 10 segundos. Acho que depende muito também das técnicas que aquele laboratório vai utilizar. Então, esses números exatos assim, eu acho que não tem tanta importância, relevância a gente saber, tá? Deu um pane aí? Não se preocupa não, tá? Os aclarantes, ele entra tanto na desidratação como na hidratação, tá? Ó. Aclarantes, a gente vai usar tanto no que seria a desidratação, tá? Desidratei, depois eu vou fazer uma aclaração, depois para eu hidratar o tecido e tirar a parafina novamente. Os aclarantes aqui que a gente tem. Depois eu vou o aclarante, reidratar. professor, o aclarante não seria a retirada do álcool do tecido? Nesse caso aí, aqui a gente vai retirar esse aclarante, a gente vai utilizar para remover a parafina. Ó. Você elimina parafina e substâncias que vão fazer dissolver aquela parafina. Então, o aclarante Sim, vai sim, ser entendi. meio para clarear aquele tecido novamente. Então, no caso, o mais utilizado é o xilol, no caso. Exatamente. Né? Mas aí, beleza. Fiz tudo isso, já tenho o meu tecido. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colorir, pessoal. Agora chegou uma parte interessante, tá? Como que eu vou colorir esse tecido? Eu vou usar as técnicas mais utilizadas, que é a hematoxilina e eosina. Tá vendo aqui que eu tenho um porta-objeto, né? De vidro, uma lâmina de vidro, e eu tenho aqui um tecido, tá vendo? Olha só. Isso aqui é o tecido, ele tá transparente, ele não tem coloração, né? Porque todo esse processo que eu fiz deixou ele transparente praticamente. E aí eu vou fazer a coloração, utilizando principalmente hematoxilina e eosina, mas tem outros tipos de tinção também, tá?
Quero que vocês prestem atenção também nessa parte de coloração, pessoal. Isso aqui é uma coisa que muita gente passa batido. Vê, mas passa batido. Mas eu quero que vocês entendam, foquem aqui comigo 2 minutos. Esses 2 minutos vocês vão saber a diferença entre eosina e hematoxilina, tá? Vamos lá. Hematoxilina, ela é um colorante básico. Isso aqui é base, pessoal. Tem que saber, hematoxilina é um colorante básico. Eosina é um colorante ácido. Aí eu pergunto para vocês. O que a gente tem dentro do núcleo, dentro aqui do nosso retículo, aqui no nosso núcleo? A gente não tem o DNA, o RNA e tudo mais? O que significa DNA? Não, melhor, o que significa RNA? Quem sabe essa? RNA. Ácido ribonucleico. Pronto. Ácido. Ó. Ácido ribonucleico. Tá vendo? Dentro do meu núcleo, pessoal, eu vou ter bastante componentes ácidos. E eu sempre falo que na coloração, os opostos se atraem, tá? Os opostos se atraem. Um vai para cá e o outro vai para lá. E o que isso quer dizer, pessoal? Se os opostos se atraem, é só a gente combinar. Se eu tenho uma região que eu tenho bastantes componentes ácidos, qual colorante que vai chegar nessa região? Um colorante ácido ou um colorante básico? Um colorante básico, porque na tinção os opostos vão se atrair, e aí eu vou ter um núcleo mais coloreado com hematoxilina, tá? No meu citoplasma, eu tenho componentes ácidos? Sim ou não? Não. Tenho, só que em menor quantidade, bem pouquinho. Eu tenho muito mais substâncias básicas do que componentes ácidos. Então, no meu citoplasma, ele é um meio mais base em relação ao núcleo. Se eu tenho uma região base, um colorante que vai chegar aqui vai ser um colorante ácido. Qual que é o colorante ácido? A eosina. Tá? Por que eu falo isso, né? Porque nessa imagem aqui vai resumir isso. Eu tenho aqui uns acinos, aqui eu tenho um corte do pâncreas, né? Isso aqui são os acinos pancreáticos. Nessa imagem aqui, a gente utilizou somente hematoxilina. E você consegue perceber que o núcleo ficou muito bem proeminente, só que o citoplasma também foi colorido? Deu para perceber? Deu. O que isso quer dizer? Que o núcleo ele é muito mais ácido do que o citoplasma. Não quer dizer que só ele tem componentes ácidos, tá? Assim também acontece com a eosina. Aqui eu também colori os núcleos dessas células, só que bem mais fraquinho do que o citoplasma. E quando eu faço uma combinação dos dois, eu tenho essa combinação. Núcleo mais hematoxilina, citoplasma mais eosina. Deu para entender um pouquinho mais sobre isso, pessoal? Como vocês estão? A pergunta da prova hoje fosse a seguinte: cite um colorante ácido. Qual que seria? Eosina. Cite um colorante básico. Hematoxilina. Pronto. O colorante ácido, ele vai colorir substâncias ácidas ou básicas? Básicas. Básicos, os opostos se atraem. Lembre-se, coloração, os opostos se atraem, tá bom? E assim a gente chega nessa conclusão, tá bem? Vamos dar um prosseguimento aqui, já estamos acabando, pessoal. Calma aí que deu uma travadinha. Aí. Isso aqui não. Depois vocês estudam também em casa. Depois que eu fiz a coloração, eu vou fazer a montagem final, vou colocar essa laminilha em cima do tecido, né? E vou passar como se fosse um verniz, né? Pode ser um bálsamo de Canadá, é como se fosse um super bonder para aquele tecido não se desprender e não sair daquela lâmina, tá? Aí sim eu tenho uma lâmina pronta. Só que aqui tem umas coisas interessantes que eu quero que vocês saibam. Muita gente que chega no laboratório, olha uma imagem, talvez aquela imagem que a pessoa está vendo não seja uma estrutura histológica, mas sim um artifício de técnica. O que significa isso? Essa imagem aqui, ó, eu vejo esse negócio preto aqui. Esse negócio preto aqui, ele não faz parte do tecido. Isso aqui pode ser um fio, um pólen, pode ser um fiozinho de algodão, pode ser qualquer coisinha que na hora de eu montar a lâmina ficou ali embaixo
E como a gente sabe, o microscópio vai aumentar muitas vezes, eu vejo essa estrutura. Isso aqui não faz parte da lâmina, não faz parte do tecido, tá? É uma coisa acidentalmente aconteceu, né? Nesse caso aqui, vocês percebem que eu tenho uma faixa mais escura, né? O que acontece nesse caso aqui é que o tecido ele dobrou, ficou uma camada sobre a outra. Então, se eu tenho uma camada sobre a outra, eu tenho duas camadas coloreadas, então eu tenho muito mais tinção nessa região. Aí eu vejo essa faixa roxa, que é uma faixa rosa, né? Mais voltada à eosina. Então, isso aqui também não faz parte do tecido. Nesse caso aqui, isso aqui é uma pele, tá? Isso aqui é um folículo piloso. O que vocês acham que aconteceu aqui? Por dedução, não precisa ser um Sherlock Holmes, não, hein? O que vocês acham que aconteceu aqui? Bolha. Uma bolha de ar, exatamente isso. Né? Entrou um pouquinho de ar ali embaixo e ficou essa estrutura toda feia. Aí talvez uma pessoa chegue e pegue e fala, meu Deus do céu, você aqui tá com câncer. Não, isso aí é um artifício de técnica, tá? Mas também o que mais acontece na nossa realidade é muitas vezes ter poeira no microscópio, ter poeira na lâmina, ter uma pequena partícula ali na lâmina, tá? Que não faz parte do tecido, mas que a gente está vendo na lâmina, tá bom? Então isso eu quero que vocês também tenham noção, tá? E para a gente finalizar, Isso se chamaria o artefato? exatamente, os artefatos histológicos, tá? E para a gente finalizar, chegando ao nosso fim, tá? Eu quero apresentar o meu clube de astrologia. O que é o clube de astrologia, pessoal? Talvez vocês escutaram falar, mas ainda não sabem, né? O clube de astrologia é uma mentoria que eu faço, já tem vários, desde 2021 que eu faço essa mentoria. Todo semestre eu pego grupos de estudo, grupos de alunos e reúno para a gente sempre ter esses encontros semanais, sempre aos finais de semana, sábado ou domingo. A gente faz de acordo a preferência de todos, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar cronogramas de estudo, vou mandar questionário, vou mandar slides. Olha um pouquinho do material que vocês terão no Clube da Astrologia. Ó, até deixei preparado, ó. Esse daqui é um drive do Clube da Astrologia. Laminário, a gente consegue ter, eu deixo tudo disponível, lâminas do laboratório com descrição, resumos e questionário. Pô, eu quero fazer um questionário sobre tecido conjuntivo. Também tenho muitos abertos e respondido, tá? Aqui o gabarito também do epitélio. Então tem bastante perguntas e respostas. Eu também faço simulados. Pô, eu quero fazer um simulado sobre tecido epitelial. O que aponta a flecha? Pá. Isso aqui é praticamente a prova prática, pessoal. Aí no final eu deixo o gabarito, tá? Aqui tem o gabarito. Isso quanto ao resumo. Slides, eu tenho os slides de todos os temas até o final do semestre. Esse aqui é somente um pequeno. Eu coloquei alguns para vocês verem, tá? Olha como que é o slide de tecido epitelial. Isso aqui vocês têm acesso a eles, tá? E aí tem bastante imagens e tudo mais. Também tenho gravado as videoaulas. Pô, perdi a aula nesse dia, não pude acompanhar. Quero acompanhar, quero ver depois, quero pausar, quero tudo mais. Também tem acesso às aulas, tá bem? Sem falar também que eu sempre coloco, tá ver? Aqui, ó. Aqui são os slides todos que eu tenho, né? Eu sempre faço também, pessoal, antes das provas, repasso. Olha só, eu tenho já até o cronograma, tudo certo. Esse é o nosso cronograma de aula. Hoje foi essa aula introdutória. Na próxima semana já vamos falar com epitélio, depois glandular. E depois a gente, antes, no mês 3, né? A gente vai fazer um repasso teórico para a prova parcial teórica. Que as provas parciais teóricas, a P1, é entre o dia 20 e 31 do mês 3. Então a gente faz a teoria, antes da prova, faz um repasso, faz questionário, resume tudo, faz um repasso geral, aí vai para a prova. Segundo mês, cartilaginoso, ósseo adiposo. Depois a gente vai fazer um simulado para a prova prática. As provas práticas são dos dias 17 ao dia 22. Então aqui a gente já começa a se preparar para a prova prática. Esse aqui é o cronograma só desses 2 primeiros meses, mas eu já tenho um cronograma completo, tá? Então, assim, são aulas bem organizadas, bem arquitetadas. Esse aqui eu não deu tempo de falar, mas vou mandar para vocês, ó. Para quem quiser ver depois, é conteúdo à parte, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Aquelas pessoas que se interessarem no Clube de Astrologia, eu vou estar mandando lá no grupo. Ela pode estar me mandando mensagem.
O valor do clube da astrologia é um valor pago mensal, tá? Você vai pagar apenas uma vez, vai assistir essas aulas, vai ter acesso ao Drive, você pode ver o Drive a hora que você quiser, tá? E sem falar que a gente tem esse grupo de aluno, né, que a gente começa sempre a trocar ideia, conversar, falar, o que seria isso, tal, eu respondo aí, se eu não tô na hora, outra pessoa responde, né? E uma coisa bacana que a gente sempre faz também é se preparar para as Olimpíadas. Todas as edições de Olimpíadas, eu tive alunos meus que pegaram segundo lugar, terceiro lugar, primeiro lugar foi uma pessoa só, mas dois não eram parte do clube. Mas eu tive um aluno que ganhou em primeiro lugar. E sempre tem bastante coisa bacana, né? Para quem ganhar a Olimpíada, ganha uma mensalidade, para você ter noção, livro, uniforme e tudo mais, tá? E para quem tem interesse, tá bom? Eu vou estar mandando no grupo, eu vou fazer um valor promocional para quem, de preferência, de fato, assistiu essa aula, tá? Essa aula totalmente gratuita. O intuito dessa aula foi apresentar meu trabalho, mas acima de tudo isso foi ensinar um pouquinho a vocês sobre as técnicas histológicas, como estudar, onde estudar, tá bem? Porque o que eu sempre falo, né? O valor, o dinheiro que eu ganho com essas mentorias é interessante? Não vou ser hipócrita, mas não é o meu objetivo principal, pessoal. Hoje em dia, eu não dependo das aulas para viver, então eu faço essas aulas por gostar, por vontade mesmo, e por, assim, estar sempre envolvido com a galera, porque eu acho isso muito bacana, que é uma coisa que eu não tive no meu primeiro semestre. Eu cheguei aqui totalmente isolado, sozinho, desorientado, e foi na guerra, foi na raça. Então, hoje em dia, eu vejo a galera chegando, o que eu puder estar ajudando de uma forma honesta, de uma forma sincera e aberta, eu vou estar ajudando, tá? Os valores eu vou mandar no grupo, tá bom? Então, só olhar no grupo, vou mandar certinho. Não é caro, pessoal. Talvez a pessoa olhe e fale assim, meu Deus, que caro. Não é caro, tá? Eu já vou falar para vocês, o valor que eu vou fazer para vocês é R$50 por mês, tá? R$50 hoje é a entrada do Carnamed, um dia, então só para vocês terem uma comparação. Claro, os caras investiram muitas coisas e tudo mais, mas é um conhecimento e é um investimento no seu aprendizado. O que eu não acho caro, eu acho muito importante, a gente sempre tá investindo em nós mesmos, tá bom? Então é isso. Me coloco aqui agora à disposição, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa a falar, esse é o momento. Eu queria saber o seguinte, se nós fecharmos, eu, por exemplo, fechar hoje, já consigo ter acesso ao Drive hoje? Com certeza. Só que esse Drive, como eu falei, né? Se você quiser os slides, eu te mando. Mas os slides eu vou atualizando sempre, e eu sempre vou fazendo a aula e já subo o Drive, ou subo o slide. Porque eu sempre vou meio que direcionando de acordo com o que os docentes estão mais priorizando. Mas igual você que é de PJC, eu já te mando o Drive completo, tá? Agora o pessoal de CDE, eu gosto de estar sempre não à frente do doutor. Tipo, eles têm a aula, tipo, hoje eles tiveram conjuntivo. Aí no final de semana a gente vai ter aula de conjuntivo. Eu não gosto de dar uma aula primeiro que o docente. Eu sempre espero o pessoal ter a aula, e aí a gente vem para a nossa aula como se fosse um reforço, né? Para a gente aprender de uma forma diferente, um idioma diferente. Assim já vai resumir bastante coisa, né? Então, eu sempre tento acompanhar o nível, o andar dos professores. Os slides, eu tenho, a pessoa que se matricula no clube, ela tem acesso a um drive privado, que somente ela tem acesso. Eu acho até uma coisa justa por você pagar esses slides ser de domínio seus, né? Então eu tenho um drive privado, a pessoa tem acesso ao drive e ela pode entrar a hora que quiser, pode ver a videoaula. Se quiser compartilhar, não tenho problema com isso, mas eu acho que você estará compartilhando uma coisa que você pagou, né? Eu não tenho problema em compartilhar, mas, como eu falei, você pagou por isso, tá? Dúvidas? Alguém mais? Alguma colocação? O que você achou da aula? O que vocês têm a dizer para nós aí, pessoal? Deixa eu parar a gravação. Acho que tem uma pergunta no chat. Das aulas?